Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do GICA, em parceria com a NEC. Né? Eu sou o Thiago Ferreira, eu sou da NEC, uma empresa de desenvolvimento de software que fica aqui no Rio de Janeiro. E começar agradecendo aí a professora Célia, a professora Daniele, o professor Thiago também, e também ao professor Carlos por aceitar esse convite de estar aqui conosco, né, abrilhantando a nossa noite, né, e aí deixar aí a palavra com os meus colegas do GICA, né, para a gente poder dar início aí a mais esse compartilhamento de conhecimento. Tá? Muito obrigado, e qualquer coisa podem aí falar no chat, que a gente está aqui à disposição para poder ajudar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar do Grupo de Pesquisa Gestão da Informação e do Conhecimento da Amazônia, grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar, sou o Thiago Giordano Siqueira, membro do grupo de pesquisa, e hoje serei responsável por mediar essa apresentação, juntamente com o Thiago da NEC, que se representou, e também a líder do nosso grupo de pesquisa, a professora doutora Célia Regina Simonetti Barbalho, a qual é a nossa anfitriã, né? E vai falar conosco agora. Agradecemos ao professor Dr. Carlos Alberto pelo tempo e a disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos conosco. E, para fazer as honras da casa, a professora Célia vai dar as boas-vindas e só alguns anúncios breves, que a live ela ficará gravada e posteriormente será disponibilizada no canal do GICA, no YouTube. A gente pede também que, caso tenha alguma pergunta, sinalizem ali no chat entre colchetes com pergunta, e então digite a pergunta e no final da apresentação nós vamos selecionar e passamos para o professor fazer a resposta no bloco de perguntas, que assim fica mais viável a nossa dinâmica. Professora Célia, então, por gentileza, faça as honras da casa. Bem, boa noite a todos, né? Eu aproveito a oportunidade também para apresentar a professora Daniele, que é a vice-líder do grupo de pesquisa, que está aqui conosco, e agradecer imensamente ao amigo Carlos Alberto, né, o nosso querido casal, que aceitou prontamente a proposta. A ideia dos webinars do GICA é justamente trazer temáticas que o grupo necessita discutir, né, que a gente precisa dominar um pouco mais. E, obviamente, que nesse momento, é o momento que nós estamos vivendo, é o momento que a gente possa vivenciar uma possibilidade de compartilhar essas conversas, esse bate-papo com todos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Carlos Alberto, mais uma vez, obrigada. E vamos começar a nossa conversa, né? Uma conversa com um mineiro fantástico, uma pessoa querida, todo mundo conhece muito bem. Muito obrigada, Carlos Alberto. Perfeito. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muitíssimo ao grupo do GICA, né, o Grupo de Pesquisa, Gestão da Informação e Conhecimento da Amazônia. Célia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu já tive a oportunidade de estar com o grupo da UFAM uma vez e foi excelente. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que assim, a gente precisa realmente aproveitar esse momento que a gente está vivendo para pensar em formas de encontro, para pensar em formas de discussão e para pensar em formas de fazer avançar o nosso conhecimento, né? Se a gente está com algumas limitações nesse momento, do ponto de vista, então, né, da presença física, né, e enfim, da nossa atuação profissional. Por outro lado, a gente tem instrumentos para, de alguma maneira, tentar continuar e, ao mesmo tempo, responder às novas questões que vêm sendo colocadas. Então, a questão de hoje, assim, né, a pauta, o assunto de hoje é a história e os desafios atuais da ciência da informação. Estou vendo que nós temos um público aqui bastante variado, tem pessoas de vários lugares do Brasil, já vi gente aqui de Minas Gerais, da Paraíba, além, claro, né, de Manaus. Bom, falar da história da ciência da informação, Montes Claros está aqui, falar da história da ciência da informação, Belém, né, é bastante difícil para mim, porque se deixar, eu vou ficar aqui até 1h da manhã falando da história, porque a história da ciência da informação é uma história absolutamente fascinante. Ela é fascinante porque ela está diretamente ligada com as várias maneiras como, ao longo da sua existência, a humanidade, veja que eu estou falando de humanidade, a humanidade olhou para o conhecimento e pensou como é que a gente pode fazer com que o conhecimento humano
aquilo que o ser humano produz de reflexão, de pensamento, de ideia, de sensação, de sentimento, e produz e dá externalidade para isso, quer dizer, faz isso virar um registro de conhecimento, faz isso virar um documento, como é que isso pode tornar o nosso mundo melhor? Como é que isso pode tornar o nosso mundo mais produtivo, mais democrático, mais cidadão, etc. Então, estou dizendo humanidade porque, claro, a gente sabe que a ciência da informação tem uma origem bastante recente, ela tem 60 e poucos anos, né? Ela está nesse processo ainda de amadurecimento, de constituição, mas, por outro lado, a gente tem manifestações de questões que são bastante antigas, o que permite que a gente possa, inclusive, falar numa espécie de origem remota da ciência da informação. Para essa apresentação, nós combinamos com Célia e com o grupo uma apresentação de 50 minutos. Então, nessa apresentação, eu gostaria de dar destaque tanto para algum elemento dessa história tão rica da ciência da informação, como também eu gostaria de dedicar a maior parte, na verdade, dessa conversa nossa para as questões contemporâneas, as teorias contemporâneas. Então, a gente tem um conjunto aí de perspectivas de estudo que são bastante recentes, elas têm 10 anos, às vezes menos que isso, 10 anos é algo muito novo para uma ciência, né, para uma atividade científica. Então, isso significa uma fase ainda de consolidação, uma fase ainda de conhecimento. Então, eu gostaria de propor uma divisão aqui de assuntos em 4 tópicos. O primeiro, algumas questões sobre fatos anteriores à ciência da informação. Então, né, alguns fenômenos que conduziram a ciência da informação. E por que é importante a gente falar deles? Porque o que a ciência da informação principalmente o que ela se tornou na década de 1960, está diretamente ligado a esses antecedentes. Então, foi a maneira como certos fatos aconteceram que conduziram a um tipo de condição para nascer a ciência da informação. Depois, no segundo momento, que é a década de 1960 e de 1970, quando a gente tem a consolidação da ciência da informação. Ou, a gente poderia dizer melhor, de um tipo de ciência da informação. Então, há o desenho básico de uma maneira de se estudar a informação que caracteriza um campo chamado ciência da informação. Esse campo ele é restrito. Toda ciência, quando ela nasce fazendo isso. Não é só ciência da informação. Quando uma ciência nasce, ela precisa fazer uma distinção entre o que ela é e tudo aquilo que ela não é, para não se misturar com as outras. Então, no primeiro momento, a ciência da informação ela faz um limite, uma circunscrição, só que aí o que ela vive na década de 1980 e na década de 1990 é uma ampliação a partir de 4 movimentos epistemológicos, que a gente vai falar deles agora, e ao final eu gostaria então de gastar um pouquinho mais do tempo, a maior parte do tempo, para falar da ciência da informação do século XXI. Que ciência da informação é essa? Então, como é que alguns desafios contemporâneos, Big Data, a questão das redes sociais, da sociedade da informação, da concentração em poucas fontes de informação, em poucos recursos, então, uma série de fenômenos que são acompanhados por uma mudança teórica, uma mudança epistemológica, exatamente que busca dar conta dessas novas condições. Então, eu vou imediatamente começando falando da história, então, da história anterior. Então, quando a gente fala, né, e tem uma produção vasta na literatura sobre isso, quando a gente fala nos fatos que conduziram a ciência da informação, normalmente nós identificamos 4 grandes fatos que eu gostaria rapidamente de mencionar, não vai dar tempo de tratá-los com a profundidade que eles merecem, mas o primeiro fato é o surgimento, 5 séculos atrás, de uma área chamada bibliografia. Quando nasce a bibliografia, é o que algumas pessoas vão dizer que nasce uma perspectiva pós-custodial de estudo dos fenômenos que hoje nós chamamos de informacionais. A bibliografia, diferente então da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, quer dizer, de áreas de conhecimento que estavam vinculadas a uma instituição com a guarda, com a custódia, com a posse de documentos, a bibliografia é uma outra coisa que ela quer fazer um serviço ou uma atividade que é complementar a essas áreas. Por isso ela é pós-custodial, ela é depois da custódia. E aí a bibliografia ela vai ser sucedida no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, pela documentação, que nasce com uma atividade tanto teórica quanto prática de construção de uma grande rede, de um grande inventário ou repertório do conhecimento humano disponível.
Então, a documentação ela nasce de um sonho, de uma utopia do Paul Otlet e de outros que se juntaram a ele nesse projeto, com a ideia de que seria possível construir um grande repertório de tudo aquilo que o ser humano produz, ou produziu, ou conhece. Então, a produção intelectual, cultural, científica, humana. Então, é desse esforço, a documentação, inclusive, uma das contribuições dela é o próprio conceito de documento. Então, se antes a gente tinha livro, revista, periódico, carta, etc., eu tinha um monte de empirias dispersas, cada uma eventualmente estudada por áreas mais descritivas, que tentavam falar em todas as suas características morfológicas ou de conteúdo, e aí a gente passa a ter, na verdade, um conceito que faz uma unificação, uma abstração, uma unificação conceitual dessas empirias diversas. Outro fenômeno da biblioteconomia especializada, quando alguns bibliotecários eles passaram a se dedicar, saindo da biblioteconomia, a um trabalho de produção de informação especializada aplicada a um campo específico, direito, engenharia, física, química, etc. Então, esse caráter aplicado ele é fundamental. Há outro fenômeno que acontece no comecinho, nas décadas de 1920, 1930, e depois então, se consolida na década de 1940, é a formação dos primeiros cientistas da informação. Quer dizer, são pessoas, são engenheiros, são químicos, são físicos, que trabalhavam com as suas respectivas áreas de atuação, mas que, em um determinado momento, pararam de fazer pesquisa nas suas áreas e começaram a produzir resumos, índices, traduções. Eles começaram a fazer trabalhos de análise de informação. Eles começaram a fazer trabalhos de produção de literatura, portanto, então, de fonte de informação secundária, de fonte de informação terciária para os seus colegas. E depois de algum tempo, essas pessoas, esses pesquisadores, começaram a se chamar de cientistas da informação. E tem então, uma preocupação extremamente grande com as diferentes fontes de informação, com o fluxo de informação. E o último fato, o quarto, é o próprio incremento e desenvolvimento das tecnologias, particularmente um deles que é muito importante, que se dá também na década de 1920, 1930, é o surgimento do microfilme. Quando o microfilme aparece, há uma discussão, ele provoca uma discussão, na medida em que algumas pessoas percebem que eu tenho o microfilme de um lado e eu tenho o objeto empírico, o jornal, a revista, o que seja, de outro lado. E a percepção de que são objetos distintos, porque eles têm uma materialidade distinta, eles têm uma resistência distinta, um tamanho distinto, mas eles têm uma coisa em comum, que é o conteúdo. O conteúdo, portanto, que eu posso migrar de um suporte físico para outro suporte. E é essa percepção desse conteúdo que é o embrião do conceito de informação que vai surgir alguns anos depois com a ciência da informação. Então, vejo que esses fatos todos, eles são muito diferentes um do outro, eles acontecem em países diferentes, em épocas diferentes. Então, a gente está falando de Alemanha, a gente está falando de França, a gente está falando de Bélgica, dos Estados Unidos, de Inglaterra, enfim, né, de lugares distintos, de pessoas distintas, associações distintas. Então, os primeiros cientistas da informação, que se chamavam assim, não eram bibliotecários, não tinham relação com o pessoal da biblioteconomia especializada, que não eram os mesmos que promoveram a documentação e assim sucessivamente. Mas o que acontece é que, na década de 1960, esses fatos um pouco que convergem para o mesmo lugar. Eles convergem para o mesmo caldeirão de produção de uma nova ciência que estava sendo gestada, a ciência da informação, e cada um desses fatos traz um elemento que vai compor a natureza da nascente ciência da informação. Então, quando nasce uma coisa chamada ciência da informação, ela já nasce trazendo com ela essa perspectiva pós-custodial da bibliografia e depois da documentação, essa preocupação com o que significa pós-custodial, então, né? Que mais do que os estoques de conhecimento, mais do que as coleções, os fundos, os acervos, é preciso pensar também em outras ações que possibilitem o acesso, a disseminação, o intercâmbio, enfim, né? Agregam-se outros processos, além dos processos já produzidos, trabalhados, executados pelas bibliotecas, pelos arquivos, pelos centros de memória, pelos centros de cultura e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, essa ciência da informação que está nascendo na década de 1960, ela traz claramente essa percepção, né, que os primeiros cientistas da informação tinham de se preocupar com os vários produtos informacionais, então, não apenas os produtos empíricos de veiculação do conhecimento,
o livro, a tese, o periódico, o manual, o tratado, os anais de evento, etc., 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 como também os produtos documentários, os produtos já que representam uma inserção de uma atividade profissional, os índices, os índices de resumos, os índices de citação, então, enfim, né, os resumos, as traduções, então, os mecanismos de disseminação, depois serviços de alerta, etc. Então, os vários produtos que podem ser agregados para fazer com que a transferência, ou o transporte, ou o fluxo de informação seja otimizado. Então, quando essas preocupações todas elas desaguam na década de 1960, e a história desse fenômeno, desse processo todo é muito rica, é muito bonita. Eu estou aqui simplificando muitíssimo. Quando chegamos, então, nos anos 1960, 1970, particularmente em 3 países do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, não é à toa os 3 países que vencem a Segunda Guerra Mundial. Então, são os 3 países que, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial e no cenário então da Guerra Fria, do contexto de Guerra Fria, percebem que informação é uma coisa extremamente importante para garantir a hegemonia militar, hegemonia tecnológica, hegemonia econômica, enfim, hegemonia de um país num contexto de competição, de influência, num contexto de competição de poder, de domínio de um país sobre o outro, enfim, né, da condição geopolítica que o mundo estava colocando, né, o mundo tinha naquele momento. Então, na década de 1960 e 70, alguns pesquisadores propõem o surgimento, o nascimento de uma ciência da informação. Então, essa ciência da informação, ela nasce com a chegada dessas pessoas, dos bibliotecários especializados, dos bibliotecários, dos cientistas da informação, do pessoal da tecnologia, do pessoal da bibliografia. Então, essas pessoas se encontram, essas pessoas compartilham o desejo de construção de uma ciência nova, e no momento que eles fazem isso, há um desafio colocado que é o seguinte: tudo bem, vamos construir uma ciência nova chamada ciência da informação. Mas o que é informação? Quem sabe o que é informação? E aí eles descobrem que, em 1948, havia sido publicado um livro chamado um artigo, 1948, Teoria Matemática da Comunicação. O livro é de 1949, do ano seguinte. Nessa teoria, formulada por 2 engenheiros de telecomunicações dos laboratórios Bell System, nos Estados Unidos, havia um conceito científico de informação, em que, então, na verdade, eles trabalhavam com um fenômeno, que é o fenômeno da transferência de dados ou de mensagens entre sujeitos. É isso que eles estudam, uma transferência física, uma transferência técnica, por isso que é uma teoria matemática, em que a informação é definida como uma probabilidade. Então, a informação ela é da ordem da possibilidade. Então, ela não é aquilo que é transmitido de um sujeito para outro sujeito, mas ela é aquilo que um sujeito poderia transmitir numa dada situação para outro sujeito. Eu não vou desenvolver aqui exatamente esse conceito, mas é importante a gente pensar porque é essa percepção de informação como probabilidade que está hoje, por exemplo, até hoje, é ela que mobiliza os motores de busca. Então, quando eu digito no motor de busca uma palavra qualquer e eu digito, imaginemos com um erro gramatical, né? uma letra, e o motor de busca me retorna assim, trazendo o resultado para tal coisa. Ele corrige. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Digamos que eu digite biblioteconomia no motor de busca. E ele me retorna, trazendo os resultados para a biblioteconomia. Por que ele faz isso? Ele só faz isso porque a probabilidade de eu querer biblioteconomia é tão pequena, porque quase ninguém faz essa busca, em comparação com biblioteconomia, que é muito mais buscado. Então, ele transporta um cálculo de probabilidade para a lógica do atendimento de uma necessidade de informação para prover recuperação da informação. Então, a teoria matemática é essa contribuição que ela traz, não só o conceito de informação como probabilidade, mas também a lógica dos processos informacionais desde uma perspectiva da transferência. Não é à toa que todos os manuais de ciência da informação dos anos de 1970, 1980, todos eles dizem assim: a ciência da informação estuda os fenômenos da transferência da informação na sociedade. Transferência da informação entre os cientistas, dos cientistas para o setor produtivo, do setor produtivo para a sociedade e assim sucessivamente. Junto com a teoria matemática, há uma outra teoria que é fundamental no surgimento da ciência da informação. É uma teoria que era uma grande moda nos anos 1960. A teoria sistêmica.
teoria sistêmica, ela nasce lá da biologia e ela chega como um furacão nas ciências todas na década de 1960. Então, tem teoria sistêmica na administração, na pedagogia, na economia, na ciência política, etc, 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 e também na ciência da informação. Só que na ciência da informação, ela chega muito fortemente com duas grandes contribuições. Primeiro, ela unifica o objeto de estudo da ciência da informação. Se, do mesmo jeito que a documentação fez com documentos para vários objetos empíricos, depois a tecnologia, informação para vários conteúdos intelectuais dos documentos, o conceito de sistema de informação, ele unifica uma série de objetos empíricos. Biblioteca, arquivo, museu, centro de memória, mas também um hospital, uma empresa, uma organização, um governo que tenham produção de informação e algum tipo de tratamento dessa informação. E base de dados, repositórios, motores de busca, etc. Então, vejam que eu consigo ter uma abstração, mais uma vez, que permite dar conta de vários objetos empíricos distintos. A segunda contribuição da teoria sistêmica é exatamente no momento em que ela, ao propor que um sistema de informação significa a entrada de documentos, um processamento, ou seja, inventário, descrição, classificação, organização, preservação, etc. Uma série de interferências, uma série de intermediações técnicas e tecnológicas, e mediações, e a saída como produto disso, as buscas, a disseminação, o efetivo uso, a apropriação, etc. Então, vejam que eu tenho, com isso, a construção de um modelo que me permite ter desenhado no mesmo fenômeno, de maneira interrelacionada, uma série de processos distintos. Então, essa é a gente, na verdade, teoria matemática, que é uma teoria linear, né? Tem um emissor que manda uma mensagem por um canal, é um receptor para chegar a um destino. E a teoria sistêmica, que tem uma lógica circular, cíclica, as duas, com todas as suas diferenças, elas se complementam na década de 1960, na hora de fornecer uma estabilidade teórica para a ciência da informação. É quando a gente tem, então, a ideia de recuperação da informação como núcleo da nossa disciplina, e é quando nós temos a vigência de alguma coisa que, alguns anos depois, ficou sendo conhecido como paradigma físico da ciência da informação. Então, é paradigma físico por quê? Porque ele está essencialmente preocupado em garantir condições ótimas de eficiência e eficácia para uma efetiva comunicação dos registros humanos, uma efetiva transferência. Então, isso, se a gente pega, na verdade, até hoje, alguns manuais de ciência da informação, alguns autores seguem esse modelo. Mas, principalmente na década de 1960 e 1970, todos os manuais, todos os tratados só seguiam esse modelo, porque era o único que existia. Só que, nas décadas de 1980 e 1990, aconteceram alguns movimentos epistemológicos dentro da ciência da informação que foram ampliando o escopo de atuação da ciência da informação, foram ampliando o escopo de percepção de quais fenômenos podem ser entendidos como informação e das maneiras como se pode estudar esses fenômenos. E, entre esses fatos, eu vou destacar aqui os 4 principais. Então, o primeiro deles foi a consolidação de sub-áreas de estudo dentro da ciência da informação. Na verdade, isso já vinha acontecendo desde os anos 70, mas é nesse período, nesse segundo período, digamos, de vigência da ciência da informação, terceiro período que a gente está vendo aqui hoje nessa conversa, considero que o primeiro, então, foi antes da ciência da informação existir, o segundo, década de 1960 e 70, a consolidação, agora 80 e 90, a ampliação das problemáticas. Então, a consolidação das sub-áreas. Quais sub-áreas? Organização da informação, comunicação científica e tecnológica, gestão da informação, usuários da informação, economia política ou política da informação e estudos métricos da informação. São as 6 principais sub-áreas. De vez em quando, a gente vê alguns autores que não fazem exatamente essa divisão por essas 6, quebram eventualmente alguma em 2, às vezes estudos métricos ficam juntos com comunicação científica, às vezes comunicação científica junto com gestão. Então, de vez em quando a gente vê algumas classificações um pouco diferentes, mas essa é a classificação mais comum, ela é inclusive a base a partir da qual a ANCIB, a nossa Associação Nacional de Pesquisa e Ciência da Informação, está dividida, embora ela não siga exatamente esse modelo. É em referência a ele que ela se faz. Então, o que significa ter sub-áreas? Significa que, por um lado, eu passo a ter coletivos de pesquisadores,
unidos por uma perspectiva comum. Então, por um conjunto de autores, um conjunto de problemas, a partir dos quais eles trabalham. Então, eles têm uma relativa autonomia dentro do campo. Ela é relativa, porque eles continuam fazendo parte da ciência da informação. Ao mesmo tempo, eu libero cada campo desses para que ele faça seus próprios avanços. Então, por exemplo, dentro dos estudos em comunicação científica, descobriram os colégios invisíveis. E essa descoberta foi fundamental para toda a ciência da informação, porque foi a percepção de que o fluxo de informação não acontece apenas nos canais formais. Ele acontece também numa dimensão informal. Então, eu preciso de uma outra maneira de estudar o fenômeno se eu quiser capturar alguma coisa que acontece numa dimensão informal. E o próprio nome da expressão nos diz: os colégios são invisíveis. Esse nome significa, né, que eles têm uma característica diferente dos canais formais, dos canais institucionais, em que eles são marcados por uma existência mais efêmera, por uma existência mais porosa, por uma existência informal. Então, a maneira de capturá-los é muito diferente. O fato de eles serem diferentes não significa que eles tenham menos importância no fluxo da informação, na produção de novas ideias. Mais um exemplo, a área de gestão da informação, ela trouxe uma contribuição importantíssima, que foi a descoberta do conhecimento tácito. Então, a ciência da informação passa a perceber que ela tem que estudar tanto o conhecimento explícito, que é aquele que está física, materialmente existente nas fontes de informação, como também o conhecimento que ainda não está explicitado. Então, a gente não é exatamente gestor do conhecimento, no sentido de que a gente não faz a gestão da mente das pessoas, das ideias das pessoas, mas a ciência da informação ela começa, então, a trabalhar com criação de ambientes para que o conhecimento possa ser externalizado. Criação de processos, criação, então, de oportunidades, né, intervenções no âmbito das competências informacionais, etc. Então, veja que a gente vai ter uma ampliação de perspectivas que se dá em sintonia com um segundo movimento epistemológico dentro da ciência da informação nos anos 1980, 1990, que foi a tentativa, né, ou que foram as tentativas de caracterizar a ciência da informação. Então, se ela é uma ciência, e está claro que ela é uma ciência, as pessoas começaram a perguntar: que tipo de ciência é a ciência da informação? E na literatura, nas pesquisas que foram feitas, a gente tem basicamente 3 respostas para essa pergunta. Então, a primeira resposta, ela é uma ciência interdisciplinar. Essa descoberta ela foi importante não só para legitimar que no campo atuem pessoas de outras áreas, matemáticos, engenheiros, psicólogos, linguistas, etc. Ela foi importante por isso, mas não só por isso. Ela foi importante para, principalmente, legitimar que a ciência da informação importasse conceitos de outras áreas. Então, conceito de conhecimento, conceito de imagem, conceito de registro, conceito de cultura, uma série de conceitos que chegam para a ciência da informação e eles são retrabalhados dentro da ciência da informação. Então, eles não chegam para exatamente como eles existem nas suas áreas de origem, mas desde uma perspectiva informacional, eles se rearticulam, eles se rearranjam para dar conta das exigências que o nosso objeto de estudo tem, ou que o nosso objeto de estudo faz. O segundo movimento intelectual foi a tentativa de caracterização da ciência da informação como uma ciência pós-moderna. Então, nesse sentido, é muito forte essa ideia de perceber que o que é uma ciência pós-moderna? Muito rapidamente. As ciências modernas foram ciências montadas para entender a realidade e para moldar a realidade à vontade humana. Só que as ciências modernas geraram novos problemas que não existiam. Poluição, guerra atômica, aquecimento global, desordem informacional, ou explosão informacional, entre outros. E exatamente para dar conta desses outros fenômenos é que nascem as ciências pós-modernas, das quais a ciência da informação seria um exemplo. O terceiro movimento intelectual o terceiro movimento de caracterização a ciência da informação é uma ciência social. Isso fez toda a diferença ao perceber que o fenômeno que nós estudamos, a informação, ele não é dotado apenas de propriedades objetivas, tal como os fenômenos da natureza. Então, aquela clássica fórmula do Borco lá, que diz, né, que nós vamos estudar as propriedades, o comportamento da informação e as forças que regem o seu fluxo, uma certa mecânica da informação, ele é parcialmente adequado. Quer dizer, ele estuda alguns aspectos da informação, mas ele deixa descoberto outros. Na medida em que a informação parece com
fenômenos como beleza, justiça, ética. Quer dizer, fenômenos que só existem desde uma perspectiva de um sujeito que enxerga beleza, que enxerga justiça, que enxerga ética. Um sujeito, uma sociedade, uma época, enfim. Né? Então, a informação é dessa natureza também, enquanto fenômeno. O terceiro movimento intelectual das décadas de 1980 e 1990 é a que hoje a gente chama de uma decolonização da ciência da informação. Então, a ciência da informação nasce nos Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, mas, depois de alguns anos, ela começa a se manifestar em outros países. Na França, na Itália, nos países nórdicos, na América Latina, na África e na Ásia. Então, à medida em que vai aparecendo ciência da informação nos outros lugares, esses lugares vão também colocando outros pontos na agenda. Eles vão dizendo, olha, a gente vai estudar essa tal ciência da informação, vamos estudá-la também. Mas esse modelo aí do Shannon e o Weaver da teoria matemática, esse modelo da década de 1960, ele não é satisfatório para a gente, não. Ele é muito limitado. Então, esses outros países, os pesquisadores desses países, eles começaram a inserir na agenda de pesquisa da ciência da informação outros elementos, outras questões, outros conceitos, e somente outros objetos de estudo. O quarto movimento intelectual acontece no finalzinho dos anos 70, que é uma grande virada conceitual na ciência da informação. Se nos anos 60 tinha se consolidado uma coisa que algumas pessoas chamam de paradigma físico, perspectiva física, alguns pesquisadores começaram formalmente a dizer que esse modelo não era suficiente, porque ele deixava de fora o usuário, ele deixava de fora o sujeito. Alguns diziam ele deixava de fora o cliente. Então, não basta apenas dar o transporte de informação. Eu preciso saber quais são as necessidades de informação. E a relevância de uma informação, portanto, ela não é um atributo apenas da própria fonte de informação. Ela é um atributo contextual, situacional. Então, começa a tomar corpo. Então, alguns pesquisadores começam a dizer, para eu estudar informação, eu preciso estudar os dados. Eu preciso estudar aquilo que tem existência material. Mas eu preciso estudar também o que está na cabeça dos sujeitos, o que as pessoas sabem ou não sabem. E é exatamente do produto da interação entre dado e conhecimento que existe ou passa a existir uma coisa chamada informação. Por isso é que nos anos 1980 aparece fortemente essa perspectiva então, do conhecimento. Então, a gestão da informação é do conhecimento, a organização da informação é do conhecimento, e assim sucessivamente, né? E é muito forte a chamada tríade conceitual informação, dado, conhecimento na ciência da informação. Então, essa é a história da ciência da informação até o finalzinho do século XX. Então, a gente tem muitos. Aí a gente começa a ter uma série de autores falando de paradigma tradicional e paradigma alternativo da ciência da informação. Modelo físico, modelo cognitivo. Só que nós chegamos ao século XX. O século XX traz uma enxurrada de novos problemas. Principalmente porque se colocava muito fortemente uma promessa da sociedade da informação, que vinha lá desde algumas décadas antes, e aí no século XXI aparece então essa ideia. Não, agora nós temos internet, agora todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ser produtor, nós vamos ter democracia da informação, nossos problemas estão resolvidos. E não foi o que aconteceu. Então nós temos, na verdade, uma série de novos problemas causados então por um excesso de informação, por uma desordem de informação, por um acesso que não veio assim tão amplamente, por uma concentração em poucas fontes de informação, então, portanto, pela invisibilização ainda de muitos conteúdos, de muitos produtores. Então, nós vamos falar de pós-verdade ainda no finalzinho, nos últimos minutinhos. Então, é uma série de problemas novos que colocam para a ciência da informação novos desafios intelectuais. E, no meio desses novos desafios intelectuais, novas teorias surgem dentro daquelas sub-áreas já existentes, a exceção por uma delas que acaba construindo uma nova sub-área, a gente vai falar dela agora, mas dentro desse grande movimento é que se constrói um terceiro jeito de se estudar a informação, que alguns chamam de paradigma social, de paradigma sociocultural, de paradigma pragmático, ou perspectiva pragmática, que vai focar os seus... A palavra pragmática é muito importante para a gente. O que significa uma coisa ser pragmática? Significa, quando eu estudo alguma coisa, uma perspectiva pragmática, eu estou estudando essa coisa em contexto. E eu estou estudando os efeitos que essa coisa causa, né, na sociedade ou em outro fenômeno, ou em outro conjunto de fenômenos. Então, não basta apenas estudar informação no nível subjetivo,
tal como no paradigma cognitivo, ou o nível objetivo, como no modelo físico. Mas eu preciso também estudar no nível intersubjetivo. Ou seja, em que medida alguma coisa se torna informação a partir de uma construção coletiva. O Tefko Saracevich, que é um pesquisador radicado nos Estados Unidos há muitos anos, ele tem um texto maravilhoso sobre a história da ciência da informação, que ele fala de 3 conceitos. Ele diz que a ciência da informação nasceu com o que ele chamou de um conceito restrito, que é a transferência de sinais, modelo físico. Um segundo, que é o que ele chama de conceito amplo, que é o cognitivo, que envolve conhecimento. E um terceiro, que ele chama de mais amplo ainda, que incorpora exatamente a dimensão de ação dos sujeitos e a dimensão contextual. Então, eu gostaria de dedicar o restante aqui do nosso tempo para falar de algumas teorias contemporâneas que estão sintonizadas com esse novo paradigma, essa outra maneira de estudar a informação. Então, veja bem, são teorias que nascem dentro das sub-áreas já existentes, mas que trazem perspectivas inovadoras na medida em que querem sintonizar essas sub-áreas com as perspectivas contemporâneas, a maneira contemporânea de se estudar a informação. Entre essas teorias está a análise de domínio. Ela é relativamente antiga, até ela de 95, mas embora tenha sido efetivamente utilizada a partir da segunda metade da década passada, de 2000 a 2010, a análise de domínio, como o próprio nome nos diz, né, ela é uma perspectiva de estudo de domínios, entendendo domínios por comunidades discursivas. Ela é desenvolvida, ela foi criada por um pesquisador chamado Jorland, e outros, então, se juntaram a essa perspectiva teórica, que busca a ideia de representar conhecimento desde a perspectiva de grupos de comunidades. Então, em vez de ser o profissional que classifica o conhecimento de uma área, ou apenas por um ponto de vista de um especialista, na verdade, você vai a um grupo, você vê como esse grupo entende a área, e a partir desse entendimento, você propõe uma forma de organizar o conhecimento. Então, a grande contribuição na análise de domínio é exatamente ver que não é um sujeito sozinho que tem necessidade de informação, ou que busca informação, ou que usa informação. É um coletivo, né? Então, é uma maneira socialmente construída de sentir necessidade, de buscar informação e de usar informação. E é exatamente por isso que eu tenho que ir na comunidade ou no domínio para poder extrair dali os elementos relevantes para a organização de uma área de conhecimento. A segunda teoria é a altimetria. A altimetria ela surge no campo dos estudos métricos, ela vem sendo trabalhada bem recente. Tem um manifesto de altimetria que é datado de 2010. Aqui no Brasil, a gente já tem agora um grupo de pesquisadores de lugares diferentes trabalhando com essa perspectiva. Qual que é a novidade da altimetria? Ela é a aplicação da mesma perspectiva de estudos métricos que já existia para estudar as fontes formais, os periódicos, os congressos científicos, etc., para o estudo de um ambiente bastante dinâmico e bastante efêmero, que é o ambiente das redes sociais. Então, ela vem no contexto da Web 2.0, da cientometria 2.0, para, de certa forma, medir, o próprio nome nos diz, né? Mas medir interações sociais, medir impactos da produção científica em outro ambiente, que não o ambiente formal, mas exatamente a percepção de que a ciência existe, ela é viva, não apenas no ambiente formal institucional. Né? Utilizando uma expressão do Bruno Latour, né? A ciência existe em ação. Então, a altimetria tenta, de alguma maneira, perceber que a ciência não acontece apenas no ambiente formal, institucionalizado, mas ela está ligada à dinamicidade da vida humana. Ela se dá em contextos concretos de uso da informação. A terceira teoria é a da cultura organizacional ou cultura informacional. Se, nos anos 1970 e 80, 80 e 90, era muito forte o estudo de comunicação, de informação, gestão da informação nas organizações, desde essa perspectiva do tácito, do explícito, quer dizer, muito na perspectiva do indivíduo. Como é que eu faço para o indivíduo externalizar a informação? Como é que eu faço para criar dinâmicas para que o indivíduo internalize as informações necessárias? Você tem um avanço disso no século XXI, mas pensando que não é o indivíduo sozinho, numa empresa, numa instituição, que define as maneiras de sentir falta, buscar e usar informação. Dentro das organizações, você tem a criação de culturas, maneiras como um grupo de funcionários vai perceber a importância maior ou menor da informação,
maior ou menor de checar informação, maior ou menor de buscar informação, por exemplo, fora da instituição. Então, desde Davenport, Prussac, alguns autores que já vinham trabalhando com a ecologia da informação, você tem a ideia de que, em cada ambiente organizacional, há a construção de um conjunto de valores, de crenças, né, de tradições de como lidar com a informação. E aí, dentro desses estudos, você tenta capturar essa cultura. E você tem uma subvertente dentro dessa área, que são os estudos de orientação informacional. A orientação informacional ela nasce com um pesquisador chamado Marchand, e depois outros que se agregam a ele, que é exatamente você tentar prover escalas de estudo da informação de uma maneira otimizada de intervenção na cultura organizacional, para ver como uma organização pode ser mais ou menos orientada ao uso da informação. Nós temos uma quarta teoria recente, que são os estudos em curadoria digital. Num certo sentido, a curadoria digital retoma uma certa perspectiva sistêmica, na medida em que ela está pensando em estudar os diferentes processos, seleção, preservação, manutenção, coleção, arquivamento de dados. Então, só que pensando sempre numa interdependência entre esses elementos, sobretudo numa perspectiva de contexto digital, em que a gente precisa pensar, então, por exemplo, na fragilidade tecnológica, então na necessidade de atualização tecnológica. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que se eu tenho salvo digital em algum lugar, está salvo para sempre. Como se eu não tivesse que fazer trabalhos de conversão, de reconversão, de atualização de software, etc. Então, a curadoria digital ela vem sendo trabalhada em vários campos, com a colaboração de pesquisadores de áreas distintas, mas sempre preocupada com os diferentes processos relacionados à informação no contexto digital e, sobretudo, alguns novos, como o reuso da informação. Então, eu ter repositórios que me permitam novas utilizações de uma matéria-prima que já tenha sido utilizada em uma determinada pesquisa, por exemplo, né? Então, nós temos uma preocupação, mais uma vez, voltada, né, com o todo, num certo sentido que a gente poderia chamar de uma certa globalidade dos fenômenos informacionais. A ligação entre as instâncias de produção, as instâncias de processamento, as instâncias de uso e reutilização. Há uma quinta teoria, que são os estudos em folksonomias, que alguns têm chamado de indexação social. Quer dizer, é uma nova maneira de fazer a organização da informação nos contextos digitais, proporcionada por certos avanços tecnológicos, que a gente vê tanto em ambientes formais, como no ambiente científico, de repositórios, como a gente vê também nos serviços, por exemplo, de streaming de filmes, né, ou serviços de streaming de música, em que os próprios usuários... O que é a folksonomia? É você permitir que os próprios usuários, você ter plataformas, ou você ter aparatos tecnológicos em que os próprios usuários podem ir lá e etiquetar os recursos informacionais. Então, eles é que vão dizer o que uma coisa significa. Eles é que vão organizar, eles é que vão fazer aproximações entre conteúdos. Então, aquela tarefa que era de um profissional, ela passa a ser feita pelas pessoas comuns, claro, com a mediação ou a intermediação do profissional, que é quem vai gerenciar, organizar, controlar esse processo, inclusive para evitar problemas alguns problemas, inclusive criminosos, ou alguns problemas inadequados que possam ser feitos por alguns usuários mal intencionados. Então, vejam bem que a grande contribuição da folksonomia é a percepção de que o ato de classificar, ou de organizar, ou de representar, ele não é apenas um ato técnico. Ele é também, ou automatizável, né? Um ato profissional, ele é também um ato social, ele é um ato comum, cotidiano, socialmente construído, e essa dimensão pode ser apropriada pelos sistemas de informação. Chegou aqui para mim uma pergunta se o áudio está com problema. Tiago está me respondendo que tudo bem. Talvez seja um problema da pessoa, Ana Luísa. Provavelmente. O áudio aqui está tudo bem. Você está me ouvindo bem também? Ouço também. Não, então, eu vou continuar, Ana Luísa, esperando que você consiga... Não, está tudo certinho também. A gente está ouvindo bem. Tá muito bom. Ok. Eu vou continuar, então. Estou de olho no tempo aqui, Tiago. A sexta teoria é a chamada ética intercultural da informação.
Vejam que não é ética da informação. Ética da informação é uma teoria já que tem algum tempo, não é exatamente uma teoria, é um campo de atuação de pesquisadores distintos, mas nos últimos anos, sobretudo por iniciativa do Rafael Capurro, um pesquisador radicado na Alemanha, e agora a gente tem um movimento mundial que é a criação de um centro de estudos de ética da informação, que tem vários capítulos espalhados pelo mundo, inclusive um na América Latina, coordenado com uma equipe do Brasil na coordenação. A ética intercultural, a palavra intercultural, ela aparece junto com o nome dessa teoria exatamente para dar conta da ideia de que não existe uma ética única que seja válida para todos os países ou todos os contextos, mas sim uma ética que possa ser construída respeitando as particularidades culturais dos diferentes povos. Então, há uma clara influência nessa perspectiva do conceito de esfera pública do Habermas, com a ideia de que, por meio da informação, das redes digitais, dos ambientes virtuais, nós vamos ter condições dos sujeitos apresentarem os seus argumentos, apresentar os seus posicionamentos, para que, globalmente, nós consigamos pensar nas melhores maneiras de se construir as sociedades, né? De se tomar as decisões políticas, ecológicas, econômicas, etc. Então, é uma ideia também de que a ética não é uma coisa universal, uma coisa única que valha para todos os povos, mas, na verdade, é preciso ver em cada lugar onde problemas distintos podem ser colocados e soluções específicas possam ser apresentadas. A nossa sétima teoria, recente, né, contemporânea, é a chamada neodocumentação. Então, o nome já nos diz, ela é uma documentação nova. Por que nova? Porque alguns pesquisadores, entre eles o Boyd Rayor, dos Estados Unidos, e o Bernd Froman, do Canadá, entre outros, eles perceberam que a ciência da informação ela ficou tão ávida por estudar a informação, quer dizer, o conteúdo dos documentos, os sistemas de informação, o processamento da informação, que ela como que esqueceu ou abandonou o documento. A materialidade, quer dizer, o fato de alguma coisa ter existido em papel ou digital, o fato dela ter sido feita no YouTube ou no Instagram, o fato dela ter sido transmitida ou não, ou gravada, tudo isso faz diferença. Então, a neodocumentação ela quer como que recuperar a dimensão material, sem deixar de estudar o resto, claro, né? Mas ela quer, de alguma maneira, trazer de volta a materialidade para o centro dos estudos, numa perspectiva bem marcada por Wittgenstein, que fala, então, que a linguagem tem um significado a partir do seu uso e pelas condições de enunciação. Então, há um certo reencontro, portanto, com as condições contextuais que fazem com que uma informação brote, ou seja, ela passe a existir material e fisicamente. Há uma outra teoria, que são as humanidades digitais. É uma teoria bastante interessante, ela não é exatamente da ciência da informação, mas tem muita gente da ciência da informação atuando nela. Nós temos, inclusive, já hoje no mundo, alguns mestrados em humanidades digitais. Ela ganhou muita força a partir de 2010, com a publicação também de um tratado inicial. E o que a humanidades digitais busca fazer? O próprio nome nos diz. Às vezes a gente tem pessoas que trabalham com humanidades, com cultura, preservação da cultura, patrimônio, etc. E você tem outras pessoas trabalhando com tecnologia digital, algoritmo, enfim, né? E os elementos ligados a isso. E muitas vezes a gente tem um divórcio entre esses dois grupos. Quem trabalha com uma coisa rejeita quem trabalha com a outra e vice-versa. Então, humanidades digitais é uma perspectiva de fazer um campo de construção, de preservação e disseminação de patrimônio cultural, considerando as potencialidades digitais. Portanto, de promover uma aproximação entre esses dois campos. Então, vejam que essa teoria também nos traz uma contribuição muito importante ao perceber a tecnologia não apenas nela mesma, mas como dispositivo sociotécnico. Quer dizer, então, as tecnologias elas são elementos sociais, contextuais, o que traz uma nova compreensão, uma compreensão muito distinta da maneira como elas devem ser compreendidas em sua inserção nos contextos onde elas atuam. A nona teoria são os regimes de informação. Entre as pessoas que trabalham com esse assunto está Sandra Brahman, que foi há pouco tempo conferencista do nosso ENANCIB. Regime de informação é uma teoria muito consolidada na nossa área hoje. A ideia de regime significa um modo informacional. O regime é
um jeito como há determinadas condições culturais, políticas, jurídicas, tecnológicas, econômicas, que fazem brotar determinadas informações. Então, toda vez que nós vamos produzir informação, nós vamos produzir conhecimento, nós temos maneiras jurídicas, tecnológicas, etc., que conduzem a que a gente faça de uma maneira ou de outra maneira. Estudar, portanto, o regime de informação é estudar esse conjunto amplo de condições que torna possível a existência da informação de uma determinada maneira. Então, é uma teoria que está muito vinculada ao conceito de dispositivo, no Michel Foucault, e uma maneira um pouco mais remota ao conceito de modo de produção em Marx. Então, a ideia, a Sandra Bram, ela tem uma metáfora que eu gosto muito, quando ela diz que a informação é como se fosse um iceberg, em que eu tenho a parte visível, aquela que está acima da linha da água, que é o documento, e, na verdade, a informação é a pedra inteira, inclusive aquilo tudo que está submerso. Então, o regime de informação nos aponta para estudar, portanto, a informação como esse conjunto de efeitos, de relações sociais, políticas, culturais, econômicas, etc., que se emaranham junto com a existência do conhecimento humano registrado, ou seja, o documento. Então, conhecer a informação é muito mais do que conhecer o documento, ou conhecer a informação nela mesma, nos conteúdos, mas há uma atenção a esses fatores que tornam ela possível, a sua existência possível. A 10ª teoria é a que algumas pessoas vêm chamando de arqueologia da sociedade da informação. Antes se chamava de sociedade da informação, principalmente nos anos 1960, 70, 80, você tinha uma perspectiva. Sociedade da informação era falar do futuro. Nós vamos nos tornar uma sociedade da informação em que a informação é matéria-prima, a informação é um novo insumo, etc, etc, etc. Só que nos anos 2000, alguns pesquisadores começaram a perceber que na verdade, nós já tínhamos elementos de sociedade da informação desde muito antes. Então, eles começaram a fazer um método arqueológico, nesse sentido de ir cavando o passado e percebendo quando, na história da humanidade, nós já tínhamos elementos relacionados com a sociedade da informação. Então, nós temos livros sobre a história da sociedade da informação, a história do conhecimento, etc., por autores como o Armand Matelar, na França, o Peter Burke, na Inglaterra, entre outros, que, de certa forma, superam esse caráter um pouco deslumbrado, ou ingênuo, ou eufórico do discurso da sociedade da informação, para perceber as efetivas contradições e problemas das questões informacionais. A 11ª teoria, eu estou vendo aqui, já estou caminhando para o finalzinho, é a teoria das práticas informacionais, que se dá no campo de usuários da informação, que busca ver se os estudos em comportamento informacional eram muito centrados no indivíduo e apenas uma dimensão cognitiva, a ideia de práticas vem de praxis, ela tenta resgatar em que medida quando nós agimos no mundo, nós não apenas recebemos uma influência do mundo, então eu busco informação, eu sinto necessidade de informação, desde uma maneira que a cultura me diz. Isso é que é informação boa e ruim, isso é que é necessidade de informação, isso aqui não é. Mas eu não aplico automaticamente aquilo que a cultura me constitui. Eu interfiro na cultura. Somos nós, por meio das nossas ações cotidianas, que construímos a cultura. Então, vejam bem que é um processo duplo. O indivíduo constrói a cultura e a cultura constrói o indivíduo. Essa é a perspectiva, então, que alguns autores, desde Savolainen, que é um pesquisador finlandês que constrói esse conceito, e aí pesquisadores do Canadá, pesquisadores da Suécia, do Brasil, do Uruguai, da Colômbia, têm se envolvido nessa perspectiva. A última teoria, na verdade, ela não está nem dentro de uma sub-área, ela se constitui como uma sub-área hoje, no campo da ciência da informação, muito fortemente, são os estudos em memória e informação. Desde uma perspectiva dos autores de memória, lá com Pierre Nora, Maurice Halbach, entre outros, até pesquisadores, então, que trazem essa discussão para o campo da informação, por exemplo, Garcia Gutierrez, que também foi conferencista no nosso Enancib há alguns anos atrás, a ideia, então, de que por meio da informação, por meio do acúmulo de documentos, do acervo social de conhecimento, vai se sedimentando uma memória coletiva. Vai se sedimentando um conjunto de conhecimentos que interferem na maneira como nós, seres humanos, percebemos o mundo, a nossa realidade e construímos a nossa identidade e definimos as nossas linhas de ação. Então, é nesse processo que a informação passa a ser vista não só exatamente como processo de transporte ou um processo de preenchimento de lacuna cognitiva, mas exatamente um preenchimento ativo, uma construção ativa, da própria cultura.
Então, por meio do conceito de memória, em que medida a acumulação, a sedimentação de produtos informacionais, de recursos informacionais, vai construindo esse grande acervo que também interfere ou condiciona as novas produções de documentos. Então, vejo assim, a gente poderia falar de outras teorias aqui hoje, de ontologias, de web semântica, de acesso aberto à informação, movimento do acesso aberto, competência crítica em informação, mediação da informação. Então, nós temos hoje uma riqueza de produção teórica e que, de vez em quando, assusta algumas pessoas, porque tem gente que diz assim, mas então informação é tudo, qualquer coisa cabe no campo da ciência da informação? Não, qualquer coisa não cabe no campo da ciência da informação. Né? Na verdade, essas teorias, com toda a diversidade que elas representam, elas têm um ponto comum. Elas estão estudando desde um olhar informacional, desde uma perspectiva que é da ciência da informação. Então, essa que é a nossa área, essa que constitui a riqueza da nossa área, sobretudo no momento contemporâneo. E eu gostaria de terminar agora em mais 3, 4 minutinhos para falar de um fenômeno que tem deslocado os nossos esquemas interpretativos, que é o fenômeno da pós-verdade. A pós-verdade, ela é um conceito bem recente, ela tem uma existência até um pouco anterior, lá de 1992, mas ela vem sendo efetivamente utilizada, ela está na pauta das disciplinas científicas desde 2016. E ela se confunde um pouco com alguns outros conceitos, como de fake news. Fake news é a informação falsa travestida de informação jornalística verdadeira, como o conceito de testemunhal falso, que são essas mensagens de gente comum com informações falsas, com o discurso do ódio, que não é exatamente mentiroso, mas ele é responsável por gerar na sociedade as condições para que as fake news fiquem mais fortes. A fake science, ou negacionismo científico, que é esse processo por meio do qual há um descrédito da produção da universidade, da produção da ciência, em prol de determinados interesses econômicos e políticos. O fenômeno da desinformação, que é tanto a produção, as técnicas e estratégias de produção falsa, de informação falsa, como os efeitos disso, em que pessoas tomam decisões políticas, econômicas, profissionais e sanitárias com base em informações falsas, e a pós-verdade, então, como um fenômeno, como um conceito guarda-chuva desses fenômenos todos, como um fenômeno que dá conta das condições contemporâneas, por meio das quais, e isso é a definição de pós-verdade, nós, hoje, 2020, temos uma ampla circulação de informação no mundo, muito mais ampla do que em qualquer momento da história que nós já vivemos. Então, o acesso à informação hoje é altíssimo. Todos nós, com nossos smartphones, com nossos notebooks, em alguns segundos, podemos acessar uma base de dados dos Estados Unidos, podemos acessar uma biblioteca no Egito, podemos acessar uma instituição qualquer lá da China. Nós fazemos isso em alguns segundos. Quer dizer, a condição de acesso à informação é extremamente ampla. A nossa capacidade de checar se uma informação é verdadeira ou falsa, ela é imensa. Então, em alguns segundos, a gente pode procurar nos motores de busca e saber se uma coisa é verdadeira ou não, mas nós não fazemos isso. Nós temos um desinteresse pela verdade. Nós temos um desdém pela verdade. Eu compartilho as informações falsas, mesmo desconfiando que elas possam ser falsas, e não me importo com isso. E tomo decisões, escolho agir de uma determinada maneira, ignorando alertas científicos, ignorando alertas institucionais, confiando naquele relato que eu recebi do meu parente numa rede, num aplicativo de mensagens instantâneas. Então, essa é a realidade nova, que ela tem uma dimensão física ou técnica, para a gente desenhá-la como um fenômeno informacional. Ela tem uma dimensão física que tem a ver com a lógica dos motores de busca, a lógica do algoritmo das redes sociais. Motores de busca e redes sociais são hoje os lugares onde as pessoas principalmente se informam, buscam informação sobre o mundo, e ela tem uma lógica de trazer informação cada vez mais personalizada para nós. Quer dizer, cada vez mais, buscando o nosso conforto, buscando atender os nossos interesses, eu cada vez vejo mais daquilo que confirma o meu ponto de vista, aquilo que confirma as minhas preferências. E como consequência disso, nós tivemos o efeito bolha. Nós tivemos as câmaras de eco, em que pessoas, então, elas estão ilhadas em grupos sem acesso ao contraditório. Portanto, reforçando seus preconceitos,
suas visões de mundo estereotipadas. Numa dimensão, se a gente vai dizer que pós-verdade é um fenômeno informacional, ele também tem uma dimensão cognitiva, tal como no paradigma cognitivo. Essa dimensão cognitiva, ela se dá como? Ela se dá com a percepção que nós temos hoje de que o jeito como nós adquirimos conhecimento não é apenas preenchendo lacunas cognitivas, tal como naquela fórmula famosa do Brooks, lá de 1980. Na verdade, o que os estudos contemporâneos nos mostram é que a gente se relaciona com o real, conhecendo o real, buscando conforto psíquico. Então, toda vez que algum elemento do real contradiz aquilo que eu quero acreditar, o político que eu idolatro, né, ou a postura econômica, ou a postura profissional que eu defendo, ou o grupo étnico, enfim, toda vez que um dado da realidade contradiz o que eu penso, eu distorço, eu negligencio, eu ignoro esse dado. Então, na verdade, a nossa relação com o real é o de um viés de confirmação, ou de uma tentativa de superar as dissonâncias cognitivas. Mais uma vez, eliminando o contraditório. Se eu tenho eliminação do contraditório lá na perspectiva física, eu também tenho o reforço disso na perspectiva cognitiva. E, além disso, se a gente está falando que informação é um fenômeno cultural, sociocultural, pós-verdade também é uma cultura da pós-verdade, em que eu tenho comportamentos, ações, valores que reforçam ou que estimulam comportamentos de desdém pela verdade e de compartilhamento de informação falsa. Isso vem associado ao fenômeno do culto do amadorismo, isso vem associado à ideia das verdades alternativas, isso vem associado à ideia de que uma coisa é mais importante ou verdadeira quanto mais popular ela é, e não quanto mais rigorosa ou sofisticada ela seja, e assim sucessivamente. Então vejam que nós estamos diante de um fenômeno, né, que, a ponto de alguns autores recentemente estarem falando de uma possível nova virada na ciência da informação. Se a gente teve uma virada cognitiva e depois uma virada sociocultural, estaria talvez na hora de uma virada veritística na ciência da informação, em que verdade passe a ser um conceito central dentro do nosso campo. Eu não sei se chega a tanto, não sei se precisamos de uma virada, mas com certeza verdade não era um atributo que nós estudávamos com muita atenção. E agora, a realidade contemporânea de uma infodemia de informação nos exige isso. Bom, gente, eu vou parar. Eu peço 1000 desculpas por ter extrapolado o tempo prometido. De fato, a história. Convido vocês, assim, né? Eu sei que todo mundo aqui é da ciência da informação, mas às vezes convido todo mundo a ler mais sobre a história da ciência da informação para a gente ver o quanto a história da nossa área é bonita, ela é diversa, né? Ela tem países diferentes, autores diferentes, ideias diferentes, nesse nosso permanente esforço de entender a realidade informacional. Eu agradeço a audiência de todos, a paciência de todos. Passo a palavra para o Tiago para que a gente possa passar para um momento de algumas perguntas. Bom, eu só queria aproveitar para agradecer. E se fosse um papo numa mesa com um cafezinho, ia realmente durar aí até a madrugada, né? Sensacional, professor, muito bom. Eu fiquei aqui com várias reflexões, né? E vamos ver se a gente consegue trabalhar elas mais para frente. Eu só vou provocar um pouquinho. Eu topava mais uma cervejinha, porque o calor tá de matar, e uma cervejinha estava melhor. Mas vamos lá, Tiago. Tiago Jordano. Vamos lá. Vamos ao bloco de perguntas que foram encaminhadas durante a apresentação do professor. E aí tem uma que é muito pertinente, que foi encaminhada por Alex Pereira de Holanda, já pegando esse discurso final do professor, e ele pergunta o seguinte: considerando o atual regime de informação calcado na fake news, na pós-verdade, revisionismo histórico e científico, onde o próprio governo é um dos seus principais agentes, qual o papel dos profissionais que atuam em bibliotecas e arquivos nesse cenário? Vai ser por blocos, Tiago? Essa aqui Começar por pode ela. ser uma, e as outras. E é isso. E as outras duas estão. E as outras três estão agrupadas dá para fazer 2 blocos, que elas estão relacionadas também entre si. Bom, Alex, agradeço muitíssimo a sua pergunta, extremamente pertinente. Nós estamos todos tentando resolver isso, sim. Eu vou começar fazendo referência a um autor espanhol chamado Fernando Broncano, que ele tem um conceito do qual assim, eu gosto muito, que é o conceito de regime de pós-verdade. Ele aplica a noção de regime de verdade do Michel Foucault
para dizer que se a gente... O que é o regime de verdade? São certas condições que atuam para determinar o que tem validade, né, o que tem caráter de verdade num contexto ou numa época, dada a atuação de certos dispositivos. O regime de pós-verdade seria um pouco caracterizar, transportar esse conceito exatamente para perceber como é que hoje nós temos a construção de condições em que eu tenho a validação de ideias, eu tenho a validação de conceitos que conseguem passar ao largo de uma prova de verdade, né? Ao largo de uma evidência empírica, ao largo dos fatos, né? E como é que as pessoas, então, são conduzidas a isso. E aí você falou de um governo, de fato, assim, é muito importante, quando a gente fala, então, do regime de pós-verdade, nós identificarmos, a gente ainda está nesse trabalho de diagnosticar esse fenômeno, e a gente precisa entender muito claramente que ele tem duas dimensões muito importantes. A primeira é uma dimensão intencional. Nós temos grupos, partidos políticos, candidatos políticos, líderes econômicos, líderes militares, líderes religiosos que utilizam intencionalmente da falsidade, de perfis falsos, de robôs, de manutenção de hordas do ódio. Então, são grupos que têm interesse em promover o caos. São grupos que têm interesse em desmoralizar a ciência, a universidade, a democracia, as instituições democráticas, né? As instituições socialmente construídas. Então, essa é uma dimensão importante. Então, a gente precisa identificar esses grupos, né? Às vezes a gente tem um certo pudor das pessoas. Eu não posso falar de política, eu não posso falar de religião, porque eu vou estar tomando partido. É muito complicado esse tipo de postura, porque esse tipo de postura faz com que a gente tenha apenas discursos muito genéricos. As pessoas estão fazendo fake news, as pessoas estão promovendo o discurso do ódio. Ora, que pessoas? Que grupos? Então, a gente precisa claramente identificar quem são os atores que estão promovendo ódio, preconceito, exclusão, negacionismo por meio da informação. Hoje nós tivemos uma notícia terrível, vocês todos devem ter visto, que foi a campanha de vacinação, que no Brasil era um sucesso e, de repente, agora nós estamos tendo um fracasso porque mães e pais não estão levando as crianças para vacinar. Porque tem gente achando que a vacina vai implantar um chip nas pessoas, tem gente achando que a vacina vai transformar as pessoas em comunistas, tem gente achando que a vacina, enfim, né, provoca câncer. Então, assim, imaginem agora uma criança inocente que está correndo o risco de ter poliomielite, que está tendo paralisia, né, meningite. Por quê? Porque a mãe e o pai resolveram acreditar num certo líder político, né, no mandatário da nação, num certo líder religioso que falou com elas que não é para vacinar. É um conhecimento científico que nós temos consolidado de décadas, de séculos, com políticas públicas que sempre deram certo, e agora a gente tem, né, uma situação como essa, entre outras, né? Então, a dimensão intencional. E, segundo, a gente tem uma dimensão espontânea, que é o quê? São pessoas que estão mergulhadas nessa prática, ou porque têm ressentimento, ou porque são movidas por certos preconceitos, mas que são pessoas que estão voluntariamente trabalhando para consolidação das fake news, da fake science, né, dos testemunhais falsos e do discurso do ódio. Então, a gente precisa capturar muito bem essas duas dimensões. E aí, a sua pergunta foi qual o papel de profissionais de biblioteconomia, arquivologia nesse cenário? E eu acho, assim, quem me dera ter a resposta para essa pergunta. Eu acho que a gente está tendo muitos eventos nos últimos dias, né, durante essa pandemia, para tentar responder isso, mas eu vou te dar aqui, eu vou trazer aqui duas respostas que eu tenho encontrado nas falas dos profissionais, das associações de classe, das universidades, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação. O primeiro deles é uma coisa que nós, da área de biblioteconomia, de arquivologia, sempre fizemos, mas então que a gente precisa pensar em maneiras de fazer no cenário contemporâneo, que é a certificação da informação, a certificação de qualidade da informação. Então, nós precisamos construir... Muitas pessoas têm falado assim, que nós não vamos conseguir eliminar a informação falsa, a não ser que a gente implemente uma ditadura.
né, a gente entregue para alguém o poder de dizer o que é verdade, mentira, e essa pessoa, essa instituição, então, possa excluir pessoas, cancelar pessoas e promover pessoas, o que é extremamente arriscado. A história da humanidade nos mostra que dar o monopólio do poder de verdade e de mentira para um grupo não é muito boa para a humanidade, né? Para a diversidade que se quer, para a pluralidade que se quer. Mas a gente precisa promover, sim, espaços de certificação de qualidade do mesmo jeito que a nossa sociedade atribuiu poder para que algumas pessoas digam essa comida é boa, essa comida está estragada. Esse medicamento é bom, tem validade, esse medicamento aqui é picaretagem. Nós não demos esse poder para alguns profissionais, com base em informação científica? Pois então, nós também precisamos empoderar certas instâncias para dizer o seguinte: olha, você consome o que você quiser, você leia o que você quiser, mas essas daqui nós certificamos a qualidade. Dessas fontes de informação aqui, nós garantimos que elas têm um mecanismo por trás de rigor de verificação, de rigor de checagem, né? Elas foram avaliadas, elas passaram pelo crivo da avaliação cega, enfim, né? Coisas que nós sempre fizemos, né, historicamente, mas que agora a gente precisa fazer então de maneiras específicas para o contexto que nós estamos vivendo. Então, essa é a primeira dimensão. A outra dimensão é o seguinte: nós precisamos, sim, responsabilizar as pessoas, os grupos que promovem intencionalmente a mentira. Então, pessoas... Nós tivemos há pouco tempo, algumas semanas, vocês vão se lembrar disso, uma deputada, Carla Zambelli, que postou dizendo que estava com Covid. E aí ela mesma entrou no perfil dela do Facebook dizendo: deputada, força deputada, você nos representa. Quer dizer, claramente ela queria ter entrado num outro perfil falso dela, que ela gerencia, para ela mesma dar apoio a ela mesma. Ela distraiu e entrou no próprio perfil. Quer dizer, deixou explícito que ela usa perfil falso. Gente, uma pessoa que faz isso, imaginem um de vocês, se alguém descobrisse que eu tenho um perfil falso para eu me elogiar, eu teria tanta vergonha que eu pararia tudo que eu estava fazendo, eu pediria desculpa e pediria demissão. Mas nós temos grupos que apoiam isso, que seguem apoiando isso. Tudo bem ter perfil falso, desde que seja o meu candidato, desde que seja o meu partido político. Tudo bem ter discurso de ódio, desde que seja contra aquele de quem eu não gosto. Então, nós precisamos responsabilizar, sim, gente que defende o fechamento da justiça, do judiciário, gente que defende o fechamento do legislativo, gente que defende o assassinato de grupos políticos rivais. Esse tipo de discurso não pode ser tolerado. O discurso que atenta contra a democracia não pode ser tolerado pelas instituições democráticas. O discurso que propõe a minha morte não pode ser tolerado por mim. Então, nós precisamos certificar, nós precisamos sim responsabilizar crimes de calúnia, difamação e injúria que estejam sendo cometidos por meio da informação e que estejam acontecendo nas redes sociais, nas plataformas, nos aplicativos de mensagem instantânea, nos repositórios, enfim, né, nos diferentes lugares, nos comentários dos sites de notícia e assim sucessivamente. E a outra ação, né, se a gente pensa qual o papel de bibliotecários e arquivistas, é claramente a promoção de competência crítica em informação. Isso é urgente. Então, muita gente, por exemplo, não sabe o que é efeito bolha. Não sabe que existe câmara de eco. As pessoas precisam saber como é que funcionam essas coisas. As pessoas precisam saber que existe agência de checagem. As pessoas precisam saber a diferença entre uma opinião que chega sem fonte, de uma opinião que vem creditada, de uma opinião, de uma avaliação que vem creditada. Nós precisamos combater, por exemplo, o fenômeno da falsa equivalência, que é a ideia de que o blogueirinho que chega para mim no WhatsApp com uma opinião sobre a Covid, a opinião dele tem o mesmo valor que uma avaliação feita por um epidemiologista que estuda há 20 anos doenças infecciosas. Elas não têm o mesmo valor em relação à Covid. Então, nós precisamos, de alguma maneira, empoderar as pessoas para elas perceberem que essas coisas acontecem. As pessoas precisam saber que existe perfil falso. As pessoas precisam saber que existem pessoas que mudam o nome de um site jornalístico, uma letra, e produzem um site falso para angariar a legitimidade desse site jornalístico. Então, a certificação da informação, né, construção de mecanismos. 2, responsabilização por crimes que são cometidos pela informação. E 3, promoção de competência em informação no entendimento que vem sendo feito pelas pessoas que estão hoje discutindo esse assunto no Brasil e em outros lugares do mundo. Parecem ser as 3 principais frentes de atuação. É isso.
Muito obrigado, professor. O segundo bloco é mais a respeito da questão interdisciplinar da ciência da informação. E aí nós temos três perguntas que se relacionam entre si. A primeira foi encaminhada por Sérgio Augusto Coelho Diniz e fala assim: é clara a relação da ciência da informação com a arquivologia, a biblioteconomia e museologia. Como se aproximar de áreas como a comunicação social e a tecnologia da informação, que também trabalha com informação? A segunda pergunta foi encaminhada por Patrícia Takati e é a seguinte: sendo a CI uma ciência interdisciplinar, é possível hierarquizar as ciências que a integram? Qual seria o status da computação neste cenário? E também Marília Carneiro encaminhou a seguinte questão: o senhor particularmente acha que o profissional da informação, sobretudo o bibliotecário, mas também contemplando o jornalista, acabou meio que parando no tempo? Onde estão as lacunas que devem ser preenchidas por eles? Desculpa, você pode repetir, Tiago, a da Marília? Eu acho que eu perdi alguma coisa. A da Marília? Sim. O senhor particularmente acha que o profissional da informação, sobretudo o bibliotecário, mas também contemplando o jornalista, acabou parando no tempo? Onde estão as lacunas que devem ser preenchidas por eles? Perfeito. Olha, eu acho que um conjunto excelente de questões. Eu vou começar pela Patrícia e depois eu vou na pergunta do Sérgio. Patrícia, quando você diz assim, quando a gente fala em interdisciplinaridade, nós temos alguns autores, algumas pessoas no Brasil e no mundo, né, mas particularmente no Brasil tem um grupo forte de pessoas que estão estudando a interdisciplinaridade na ciência da informação. Quando a gente estuda o conceito de interdisciplinaridade, ele nos aponta que uma característica de uma verdadeira interdisciplinaridade é a possibilidade dela ser do caráter interacional. Quer dizer, de uma disciplina A interferir na disciplina B e a disciplina B interferir na disciplina A. Então, essa seria uma interdisciplinaridade verdadeira, autêntica. No caso da ciência da informação, a gente não vê exatamente isso acontecendo, porque muitas vezes a gente vê a ciência da informação buscando contribuições de outras áreas e outras áreas que nem sabem que a ciência da informação existe. Isso vem mudando nos últimos anos, mas ainda é um processo forte das pessoas não saberem o que é a ciência da informação, o que a gente discute, enfim. Mas e o que isso significa? Que não fazemos interdisciplinaridade? Não. Então, nós temos entendimentos distintos sobre isso. Um desses entendimentos é que a ciência da informação faz dialogar dentro dela disciplinas diferentes. Então, por isso, exatamente, ela tem pessoas que vêm da computação, da comunicação, da sociologia, da engenharia. Essas pessoas chegam na ciência da informação e elas têm uma abertura para trazer as suas contribuições, para permitir serem alteradas também pelos conteúdos dos outros. Então, a gente não tem um engenheiro atuando na ciência da informação, ou um cientista da computação atuando na ciência da informação, ou um jornalista atuando na ciência da informação, mas a gente já teria cientistas da informação. Quer dizer, pessoas que abandonaram o seu lugar de origem porque elas aceitaram se modificar no ambiente da ciência da informação. Eu digo isso porque os teóricos da interdisciplinaridade dizem que há dois tipos de interdisciplinaridade, e é uma gradação, na verdade, entre elas. Mas uma que eles chamam de interdisciplinaridade cruzada e a outra que é a efetiva. A cruzada é aquela em que eu tenho uma hierarquia. Eu tenho uma área que é superior às outras áreas. Então, isso acontece em algumas discussões, por exemplo, no campo da saúde, em que você tem um campo de tensão, por exemplo, a discussão do ato médico, em que você tem uma discussão se a medicina não estaria num lugar e as outras áreas estariam num lugar hierarquicamente inferior. Eu não estou concordando nem discordando disso, eu estou dizendo que existe essa discussão lá no campo, né? Nesse campo. No caso da ciência da informação, me parece que pensar numa hierarquização não seria benéfico, porque isso nos levaria, talvez, a usar mais argumentos ideológicos ou de disputa de poder do que argumentos propriamente científicos. Então, nós temos, dentro das nossas sub-áreas, tem algumas delas em que a questão tecnológica é muito forte. Então, a presença de profissionais da computação é mais incisiva.
Em algumas outras áreas, uma discussão social é mais forte. Então, você tem sociólogos, antropólogos, cientistas políticos atuando de maneira mais expressiva. Em algumas sub-áreas, em alguns lugares, a questão gerencial é muito forte. Então, você tem gente mais ligada ao campo da administração. Então, me parece que se a gente quer uma ciência da informação atenta a todas as dinâmicas ou as diferentes possibilidades de manifestação dos fenômenos informacionais, a gente deveria trabalhar menos numa perspectiva de hierarquia e mais uma perspectiva mesmo dialógica entre as áreas. Mas, naturalmente, e aí eu passo então para a questão do Sérgio, é claro que algumas áreas têm uma ligação mais forte com a ciência da informação. É inegável que a biblioteconomia, pela própria história que a biblioteconomia tem, assim, os primeiros institutos e faculdades de ciência da informação eram institutos de biblioteconomia que mudaram de nome. Isso por si só já é um fato que revela uma ligação extraordinária. Além, claro, né, os programas de pós-graduação eram em biblioteconomia, mudaram para a ciência da informação. Então, isso aponta. E, ao mesmo tempo, é nas escolas de ciência da informação, ou faculdades de ciência da informação, que muitos cursos de arquivologia são criados, e alguns cursos de museologia. Então, isso, naturalmente, vai criando uma aproximação mais forte, mais consolidada. O que não significa, por exemplo, a Célia falou há pouco tempo, antes da nossa sala, quando a gente estava no ambiente de espera, de relações entre ciência da informação e comunicação. Então, a gente tem alguns lugares, por exemplo, no Uruguai, em Portugal, em Cuba, França, em que comunicação e informação estão muito próximas, a ponto de você ter programas que são em comunicação e informação. Nos Estados Unidos, a ligação com a computação é muito forte. E aí isso acabou fazendo, inclusive, com que a ligação com biblioteconomia e arquivologia ficasse muito fraca. No Canadá, a ligação com a administração é muito forte. Então, a gente tem, às vezes, desenhos. Então, você me perguntou, Sérgio, de tecnologia e comunicação. Eu mesmo não vim da ciência da informação. Eu vim da comunicação. Eu era professor de uma faculdade de comunicação social. E eu vim em 2002 para a ciência da informação fazer o doutorado, e hoje a sensação que eu tenho é que eu nasci, assim, parece que eu saí ali no primeiro dia de vida já falando de ciência da informação, assim, de tanto que eu me tornei apaixonado pela área. Eu estou dizendo de mim porque eu conheço muitas pessoas como eu, que não nasceram na ciência da informação, mas que vieram para a área, assumiram a área, e a área que já era ocupada então por bibliotecários, por arquivistas, a área sempre foi muito generosa com a chegada dessas novas pessoas. Então, claro que, eventualmente, uma ou outra pessoa criou problema com isso, essa área é minha, saia daqui, há uma disputa da minha fronteira, a fronteira do outro, entre biblioteconomia e arquivologia, de vez em quando tem alguma rusga com museologia, de vez em quando isso aparece, mas me parece, assim, a avaliação que eu faço é, no Brasil, sobretudo, é que o comportamento de busca de diálogo e de supressão de fronteiras disciplinares sempre foi muito mais significativo do que o comportamento de levantamento de fronteiras ou de busca de espaços privados ou de busca de posições hierárquicas. E eu acho que é isso que, de certa forma, ajuda o sucesso que a ciência da informação vem tendo e que a gente atesta na produção científica, na consolidação dos eventos da área, etc. Né? Assim, inclusive nos espaços internacionais, nos diálogos internacionais. Eu espero que eu tenha respondido, e eu vou passar para a questão da Marília. Quando a Marília falou se o bibliotecário, jornalista ou arquivista, enfim, né, eu vou acrescentar aqui, se eles pararam no tempo. Olha, eu vou dizer que não. Eu vou dizer que o que acontece é que o real é imprevisível. E graças a... Ainda bem que ele é imprevisível. Né? Imagina se a história da humanidade fosse toda pronta, toda respondida. Né? Quando os motores de busca e as redes sociais começaram a pensar em entregar, em customizar a busca de informação, né, em fazer uma disseminação seletiva extrema, tão personalizada, eu imagino que as pessoas não anteciparam que o efeito bolha pudesse acontecer. As pessoas não anteciparam a câmara de eco. As pessoas não anteciparam que isso levaria não a um conforto, quer dizer, levou a um conforto, mas levou, sobretudo, a uma exacerbação do preconceito, da limitação da visão de mundo das pessoas. Então, hoje nós temos pessoas que convivem... Eu vou pensar nas pessoas anti-vacina, que é muito grave. Se antes uma pessoa anti-vacina estava o tempo inteiro conversando com gente que defendia a vacinação,
e ela então ficava sujeita o tempo inteiro a argumentos sobre isso. Hoje, alguém que é do movimento antivacina ou do movimento terraplanista, ele está cercado de pessoas que são terraplanistas ou antivacinas, ou fascistas, enfim. Né? Então, aquilo ali dá uma proteção para ela, um reforço daquela posição, e ela nunca é confrontada naquelas ideias. Então, essas pessoas vão vivendo quase que no mundo paralelo, é o que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos pessoas que acreditam que a Terra é plana. Se não me engano, alguns 3 dias atrás, um casal de italianos, eles estavam num barco tentando chegar na borda da Terra. Para a gente dizer que não é só no Brasil, né, que isso acontece. Mas imaginem, assim, quem imaginaria que em 2020 nós estaríamos tendo que explicar para algumas pessoas que a Terra não é plana? Que vacina é importante, que ciência não é balbúrdia, e assim sucessivamente, né? Outras questões extremamente importantes. Então, eu não diria que pararam no tempo. Eu diria o seguinte, eles estavam preparados, nós fomos pegos de surpresa. Nós, da ciência da informação, da biblioteconomia, do jornalismo, da educação, né? A gente estava se adaptando aí para essa questão da sociedade da informação, para essa questão do uso de redes sociais, dos dispositivos digitais, e, de repente, explode um fenômeno novo que foi rapidamente percebido por grupos políticos e econômicos, e militares e religiosos, que perceberam o potencial destrutivo disso. É muito mais fácil, perceberam que era fácil apostar no caos, apostar na desordem, para fazer candidatos toscos, estapafúrdios, sem programa de governo, ganharem eleições por aí, né? Grupos políticos, grupos religiosos. Alguém colocou aqui a Marília mesmo, né? Apostar no medo, exatamente. Apostar que pessoas conduzidas pelo medo, pelo ódio, pelo preconceito, são pessoas muito mais manipuláveis do que pessoas conduzidas pela razão. Então, veja assim, o fenômeno nos pegou de surpresa. E aí o que nós estamos fazendo é adaptando nossas categorias intelectuais, nossas categorias científicas e nossas práticas profissionais para essa nova realidade. Então, eu acho, sim, que a gente está correndo atrás, não acho que paramos no tempo, e acho que assim, é isso também que torna fascinante, né? Pensar que as respostas que nós produzimos lá em 2005, em 2003, que a gente achava pronto, sociedade da informação, democracia, que maravilha, e, de repente, olha, aquelas categorias não estão dando para responder 2020, precisamos de outras. Então, vamos correr atrás, vamos entender esse momento e vamos pensar em novas práticas profissionais para enfrentar os desafios do momento contemporâneo. Muito bem. Correto. Obrigado, professor. E agora, por fim, vamos ao último bloco, que também são perguntas mais epistemológicas. Alex Pereira, de Holanda, perguntou assim: partindo de uma perspectiva de Fruman, podemos afirmar que existe um modismo com relação ao uso do termo informação em detrimento do termo documento só por uma questão de glamorização das áreas e profissões? Opa, Thiago caiu. Que atuam na área. Depois nós temos a pergunta de Kate Rodrigues Vieira. Voltei? Está me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Kate Rodrigues Vieira pergunta: o pragmatismo é uma perspectiva bem conhecida na biblioteconomia e CI. Quais outras perspectivas filosóficas também são observadas na ciência da informação, especialmente em seu processo construtivo? Ok. Em seguida, temos Israel Rocha, que perguntou: até que ponto teóricos da ciência da informação se aproximam da filosofia pragmatista? Há alguns autores que são interessantes nessa articulação? Perfeito. Olha, são questões excelentes, de fato, né, Tiago? Dá vontade, assim, de a gente ficar aqui discutindo, e eu gostaria tanto de escutar mais pessoas. Eu tive a chance de ler um ou outro comentário aqui, eu agradeço muitíssimo as pessoas pelos comentários. Não consigo ler todos, porque às vezes a gente não pode desviar a atenção. Eu vou começar pela pergunta do Alex. Olha, Alex, assim, a sua pergunta é de uma extrema relevância, porque nós temos posições distintas sobre isso. Há algumas pessoas que argumentam que o próprio nome ciência da informação já seria uma certa estratégia modista, uma certa estratégia marqueteira de mudar um nome que vinha dando certo, assim, não um nome que é da biblioteconomia ou da documentação. Essas pessoas que discutem isso, esse é um debate grande,
é um debate que não está acabado na nossa área. Tem pessoas excelentes que defendem um argumento, pessoas excelentes que defendem o outro. Eu acho que, se a gente for olhar lá nos anos 1960, a gente então precisa ver lá, assim, no argumento das pessoas. Claro que tem uns oportunistas ali que vão falando assim, muda o nome, biblioteca, de jeito nenhum, tira esse nome, que esse nome é ruim, tem isso, sim. Mas tem pessoas que, assim, genuinamente estão dizendo, olha, o próprio Robert Taylor, que publica alguns trabalhos no final dos anos 60, ele diz, olha, gente, nós vamos mudar o nome, porque biblioteconomia é biblioteconomia. A gente está fazendo uma outra coisa, que tem muito a ver com biblioteconomia, mas não é a mesma coisa, e que precisamos, e que, inclusive, tem uma sobreposição com a biblioteconomia. Então, é muito importante a gente ver isso. Às vezes a gente vê algumas discussões, mesmo hoje no Brasil, em cursos que mudam de nome para biblioteconomia, para ciência da informação, ou eventualmente para gestão da informação, alguns com argumentos sólidos, científicos, mas outros que dizem assim, vamos mudar o nome para atrair mais gente, para ser mais legal, mais sintonizado com o século XXI. Então, assim, os argumentos epistemológicos e teóricos, eles como que se misturam um pouquinho com os argumentos de ordem prática, digamos assim. A própria discussão de conhecimento. Algumas pessoas... houve um determinado momento ali nos anos 90 que muita gente falou assim, vamos parar de falar informação, vamos falar conhecimento. Conhecimento é mais chique, é mais legal. Então, houve alguns grupos mudando o nome das coisas para conhecimento, ou para informação e conhecimento. Embora a área continua se chamando informação. Tem um pesquisador chamado Shane Sims, ele foi conferencista até do ENACIB de Brasília, em que ele tem, inclusive, uma proposta de mudar o nome da área para ciência do conhecimento. Mas essa proposta, como a gente pode ver, ela não vingou, né? Ela não foi para frente. Então, veja que nós temos assim, argumentos muito distintos. Então, eu te responderia dizendo o seguinte, há modismo no nome da mudança de documentação para a ciência da informação, ou de biblioteconomia para ciência da informação, ou de formação para conhecimento, mas há também argumentos epistemológicos sensatos, né, rigorosos, autênticos nessas discussões. Particularmente, me agrada a ideia de pensar que a ciência da informação é diferente da biblioteconomia, no sentido de que elas têm nomes diferentes, as palavras são diferentes, porque elas não designam a mesma coisa, sem qualquer conotação aqui de hierarquia ou de superioridade entre elas, de forma alguma, e acho que isso está muito claro para a gente hoje, que, né, são áreas que colaboram, são áreas que cooperam, inclusive muitas vezes produzidas pelas mesmas pessoas, não em grande parte pelas mesmas pessoas. E aí com o aporte do grupo da arquivologia também, que muitas pessoas da arquivologia são mestres ou são doutoras em ciência da informação. Então, eu acho, se eu sempre defendi, e se me permite, eu vou fazer uma propagandinha rápida, eu tenho um livro chamado Arquivologia, Biblioteconomia e Biologia da Informação. Ele está disponível online, PDF gratuito, se alguém quiser, em que eu defendo o tempo inteiro que se a gente está... O subtítulo do livro é O Diálogo Possível, exatamente por acreditar que não temos que ter relações hierárquicas de superioridade e inferioridade, de guarda-chuva entre elas, mas exatamente áreas que se respeitem nas suas especificidades. Então, né, assim, acho que... Mas, assim, é muito importante que a gente aprofunde a compreensão disso para entender o argumento de cada um que defende cada uma das mudanças de nome ou manutenções de nome, enfim. Né? Sobre o pragmatismo, então, primeiro, a pergunta da Kate. Sim, nós temos perspectivas teóricas distintas que atravessam a ciência da informação ao longo da sua existência. Nós temos, lá nos anos 1960, o positivismo é a grande perspectiva teórica que atravessa a ciência da informação, que legitima a ciência da informação. Logo depois, no finalzinho dos anos 1970, na década de 1980, o cognitivismo, que atravessa, então, né, principalmente a partir da fundamentação trazida pelo Bertrand Brooks, a ideia, então, de que é por meio do cognitivismo que vai se legitimar ou se consolidar uma perspectiva científica de estudos da informação. E, mais recentemente, principalmente a partir de um evento chamado COLLIS, Conceptions of Library and Information Science. O primeiro evento aconteceu em 1991 na Finlândia, depois ele vem acontecendo a cada 2 ou 3 anos. Nesse primeiro evento, os pesquisadores foram falar exatamente sobre as correntes filosóficas que atravessam a ciência da informação. A semiótica, a hermenêutica,
a fenomenologia. Então, o que a gente tem hoje são o pragmatismo, né? Então, o que a gente tem hoje é um mapa. Eu vou fazer de novo, me permitam, mais uma propaganda. Eu tenho um livro chamado O que é Ciência da Informação. Para quem não conhece, ele também está disponível para baixar online na minha página. É só entrar na minha página, está lá o link para baixá-lo. Nesse livro eu faço um mapeamento dos autores que estão discutindo as correntes filosóficas que atravessam o campo da ciência da informação em cada uma das suas sub-áreas. Então, na verdade, o que a gente tem por isso que a gente vai dizer, a ciência da informação na década de 1960, ela é bastante restrita, porque ela tinha que fazer isso para nascer como ciência. Ela vai se ampliando nas décadas de 1980, 1990, e ela se amplia bastante no século XXI, na medida em que ela dá legitimidade para essas diferentes outras correntes filosóficas que vêm chegando para o campo. Eu vou destacar particularmente nos últimos anos, nos últimos 5 anos, aqui no Brasil tem um grupo bastante forte de pesquisadores que vem trazendo a perspectiva decolonial, né, o pensamento decolonial para o nosso campo. E isso vem trazendo uma contribuição gigantesca para estudos de uma perspectiva informacional aliada a questões feministas, movimento negro, movimento LGBT, a questão de pós-verdade também, questões identitárias, aproximações com estudos culturais. Então, a gente tem assim, momentos teóricos que vão trazendo, aproximando a ciência da informação mais de uma perspectiva ou de outra. A filosofia pragmatista, para responder a questão do Israel, sim, o próprio Rafael Capurro faz uma aproximação muito interessante, Miguel Rendón Rojas, que é um pesquisador mexicano, que também já foi conferencista do nosso ENACIB, faz uma aproximação muito importante com a perspectiva pragmatista. Tem um autor chamado Jonathan Ferner, da Universidade de Los Angeles, dos Estados Unidos, eu gosto muito dos trabalhos dele também. O David Bolden e a Lynn Robinson, são 2 pesquisadores da City University, no Reino Unido. Eles têm também alguns trabalhos de uma perspectiva pragmatista na ciência da informação. Há uma pesquisadora sueca chamada Anne-Marie Lloyd, que trabalha com competência em informação, práticas informacionais, desde uma perspectiva baseada em contexto, que também tem uma dimensão pragmatista bastante forte. Aqui no Brasil, nós temos várias pessoas trabalhando com isso. Eu vou lembrar aqui, tem um grupo do IBICT que trabalha bastante com essa questão, entre eles, né, o Gustavo Saldanha, vem trabalhando numa perspectiva pragmatista, numa leitura, Luciane Gracioso, de São Carlos. Então, nós temos, assim, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas então, assim, nós temos no pessoal que trabalha com organização do conhecimento no Brasil, o pessoal de análise de domínio, uma perspectiva pragmatista forte, no pessoal de gestão da informação, quem está trabalhando com cultura organizacional, cultura informacional, também uma perspectiva, uma pegada forte pragmatista, no pessoal de usuários, com estudos em práticas informacionais. Nós temos alguns grupos no Ceará, com Jefferson Veras, na Paraíba, com a Gisele Cortes, o Edivaldo Alves. Então, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, né? Enfim, e tem uma perspectiva que eu também gostaria de dizer, que é um pessoal que vem trabalhando com mediação da informação e protagonismo da informação, Henriette, da Bahia, Lídia Cavalcante, do Ceará, o Oswaldo Almeida Júnior, em Marília, Unesp, que desde uma perspectiva do protagonismo com Hannah Arendt e tal, também tem algumas aproximações de uma perspectiva pragmatista. Então, assim, a lista é muito grande, né? Mas o que nos mostra, que bom que a lista é grande, né? A coisa mais triste do mundo seria se eu ficasse assim, não tenho nomes para dizer sobre tal perspectiva. E, mais uma vez, eu gostaria de defender isso. Não nos assustemos com a diversidade que compõe o campo da ciência da informação. Essa diversidade ela pode nos assustar no momento, porque a gente pensa, nossa, isso é tanta coisa, é tanto assunto, é tanta perspectiva teórica, mas que, na verdade, a gente saiba enxergar nessa diversidade não uma fraqueza, mas exatamente é aí que reside a potência do nosso campo de estudos, e que mostra exatamente a nossa capacidade de nos movermos e nos adaptarmos para responder às questões informacionais que vão a cada minuto explodindo, né, que vão aparecendo na nossa área. Certo. Muito obrigado, professor Carlos Alberto, por responder essas perguntas e pela excelente apresentação. Foi um prazer tê-lo conosco. Espero que todos tenham gostado. Certamente gostaram, porque tivemos muitos comentários, muitos elogios aqui na sua apresentação.
Dessa parte mais formal, a gente já vai se despedindo, pedir para a professora Sally fazer as considerações, fazer o registro, o Thiago Ferreira também, fazer captura de tela aí para deixar registrado o nosso encontro no dia de hoje. Quem tiver aí com câmera, tiver em condições, obviamente, de ligar a sua câmera, a gente costuma fazer uma fotinho no final do evento, né, para poder registrar aí. Agora nós estamos com 59 participantes, chegamos aí a um pico de 76. E aí, Carlos Alberto, eu queria aproveitar para dizer para você que eu acho que eu passaria a noite inteira conversando aqui com você, porque é uma conversa, como foi já colocado nos comentários, é uma conversa muito clara, ela é muito objetiva, ela coloca a gente à frente das questões de uma maneira muito, muito pragmática, assim, para a gente poder refletir. Então, muito obrigada a você. O grupo está aqui no WhatsApp para morrer, né? Porque já disse que tem muito de coisa para trabalhar, que a gente tem que ouvir essa fala uma vez. Então, eu desde já te digo, com certeza nós vamos te provocar uma outra vez, quem sabe para uma nova conversa. Né? Então, eu te agradeço muito, muito mesmo. Né? Eu acho que isso o nosso grupo estava mesmo precisando ouvir, atentar, olhar para esses olhares que você, esses novos olhares que você deu para a gente, né? Com certeza isso foi muito proveitoso. Se foi para o Gica, com certeza também foi para quem está nos acompanhando hoje. E eu agradeço a todos esses que estão conosco. Né? É sempre muito bom recebê-los, porque isso permite isso que o Carlos colocou, o casal colocou, esse diálogo, essa interação entre o que a gente está fazendo. A gente não é isolado, a gente trabalha todo mundo em conjunto, então é muito bom ver que outras pessoas se interessem pelas temáticas que a gente se interessa também. É isso. É isso aí. Bom, temos poucas pessoas aí com câmera, mas... Ninguém está querendo aparecer muito, né? Ou então estão sem condições de aparecer, né? De repente ainda está de pijama. É verdade. Bom, vamos lá, só fazer aqui um registro. Uma, duas, são 3 páginas, já devidamente registrado. Obrigada, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Agradecer então, aí pessoal. Célia, Thiago, muitíssimo obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado mesmo pelas palavras, pela paciência. E que a gente continue, que a gente se apaixone pela ciência da informação. Obrigada, isso mesmo, Carlos Alberto. Obrigada, casal. Obrigada do fundo do coração, tá bom? Te cuidem-se todos. Obrigado, uma boa noite aí para vocês. Boa noite.